Preservação, cuidado com o próximo e o futuro. Algumas atitudes diárias que fazem a diferença. Separar lixo para reciclagem, né? Isso aí a gente não faz, não tem o hábito de fazer. Não desperdiçar alimentos. Você vê nos ceasos da vida, né? Alimentos se perdendo e muitas pessoas com fome. Tem um vídeo rodando, né? E sobre os rios, me parece que lá para o lado do Amazonas. Seco. É uma seca assim extremamente grave, séria, que vem ocorrendo na região da Amazônia, inclusive até braços do Rio Negro, do Rio Amazonas, assim, que passando por um período de seca muito grave. Então, existe uma colocação que diz assim, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Na verdade, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Mas a questão do desmatamento na Amazônia, ela interfere todo num contexto mundial. E quando você desmata a Amazônia, você tira, é uma peça de uma engrenagem. Se você tira a peça de uma engrenagem, qualquer, ela desregula. Então, você tem que analisar a natureza num contexto geral. Então, por exemplo, você falou aí numa questão que é extremamente importante e que deve ser uma preocupação. Cuiabá, por exemplo, você tem, Gilson, diferenças de temperaturas dentro da cidade, que são chamadas de ilhas de calor. Você pega, por exemplo, o centro de Cuiabá e você pega uma região como o Parque Mãe Bonifácia, por exemplo, existem diferenças de temperatura de 6, 7 ou 8 graus centígrados. Então, por exemplo, a cidade de Cuiabá, ela está se tornando uma cidade cada vez mais quente. Por quê? Por falta de arborização. A vegetação, ela troca a temperatura com a atmosfera, ela ameniza a temperatura. E o que você mais vê aqui em Cuiabá é desmatamento e você vê a retirada de árvores na cidade. Essa é uma questão que eu bato assim direto nas redes sociais e muitas vezes até sou criticado por isso. Porque você pega, por exemplo, Campo Grande, a gente fala, porque a gente faz experiência, eu fiz essa experiência de São Paulo, eu fiz experiência de Campo Grande. Campo Grande foi pela quarta vez seguida, considerada a cidade mais arborizada do mundo. É a cidade árvore do mundo. Você anda por Campo Grande, você vê árvore o tempo todo. E, no entanto, Cuiabá, que já foi considerada a cidade verde, está cada vez mais com cara de concreto. Cinzento, né? Cinzento. Tá cinzento. Então isso é muito triste, uma cidade quente como Cuiabá, uma região quente, uma depressão, um buraco entre Chapada dos Guimarães e São Vicente aqui. Você vê uma cidade sem arborização, é muito triste isso. Muito triste. E você vê, assim, né? A gente observa a proliferação de condomínios. Nada contra o progresso. Sim, não. Nada contra o progresso, tem que existir o progresso sim, cara, mas assim, né, os caras têm que tomar cuidado. Tem que ter uma harmonia entre o progresso com a arborização da cidade. Falar colocou bem, está aqui, né, plantar árvores, né? Sim. Aquela máxima, né, de quando você fala assim, não, eu já me formei, eu já casei, já tenho um filho, já plantei uma árvore, escrevi um livro. Exatamente. Seria legal, né? Se funcionasse. Tem uma história que é a seguinte, Gilson. Você gosta de uma sombra para parar seu carro? Plante uma árvore que você tenha a sua sombra. Cada um com a sua, né? Reaproveitar a água quando possível, né? A gente vê o gasto. Reciclagem, né? A água parece que não, depois que você jogou água no seu carro, ela vai pro ralo, tem que ir acabou, né? Não tá. Evitar o uso exagerado de energia, entre outras coisas. Então, assim, esse é um alerta, pessoal, porque se hoje é o Dia Nacional da Natureza, né? A gente tem que chamar essas atenções, né, do nosso pessoal, porque nós vivemos no mundo de selva, não tem como. E se você não souber viver nesse mundo de selva, respeitando a natureza, ela está gritando por socorro. Sem dúvida. E daqui a pouco, meu amigo, nós estaremos perecendo mais e mais ainda, tá bom? É só um alerta, é só uma chamada, até porque o programa Bola e Amigos, pessoal, é isso, a gente tem opiniões formadas a respeito de muitas coisas, a gente fala muito de esporte, de futebol, mas também a gente dá o recado aqui, né, sobre meio ambiente, sobre cultura, sobre entretenimento, sobre tudo. E hoje não